tão abençoadora. O culto está leve, o ambiente está favorável para que o Espírito Santo faça coisas maravilhosas aqui nessa noite. Eu quero, de forma muito sincera, estender essa minha dívida de gratidão, especialmente ao pastor presidente da Convenção Confradespa, pastor Marinaldo Soares. Deus abençoe o senhor, é um prazer conhecê-lo, e a minha oração é que Deus te preserve com muita saúde, muita força, muita graça, para continuar fazendo com excelência aquilo que Deus chamou o Senhor para fazer. Que Deus te abençoe com toda a sorte de bênçãos. Muito obrigado pelo carinho. Ao pastor presidente anfitrião, Dejarle Ramos, Deus abençoe o senhor. Tive o prazer de conhecer a sua esposa ali, pude perceber que é um casal ungido de Deus, e que Deus te abençoe, te dê muita força, muita graça, muita sabedoria, e de perto ou de longe, eu vou estar torcendo, intercedendo, acreditando. Pode contar sempre com a gente. Que Deus te abençoe, viu, pastor? É uma alegria. Deus abençoe também o presidente da UMADESC, que é a juventude estadual, né? Pastor Efraim. Que Deus te abençoe. Nos encontramos no hotel ali, batemos um papo. Que Deus te abençoe, meu amigo. Prazer. É amigo dos meus amigos, é meu amigo também, né? Que Deus te abençoe. E também o presidente da juventude, o evangelista Eric, não sei onde ele está, mas fica o meu abraço, o meu carinho. Que Deus abençoe a todos. Às autoridades políticas que estão aqui, fica o meu respeito. E a todos os irmãos jovens que direta ou indiretamente colaboraram para que eu estivesse aqui com vocês. Que Deus abençoe a todos. Eu tenho uma pergunta, responda a ela com sinceridade. Nós já ouvimos bons louvores, fomos extremamente edificados até o presente momento, mas eu tenho uma pergunta: quem ainda está com o coração desejoso para ouvir a palavra do Senhor aqui nessa? Eita, então pegue aí a sua Bíblia, por favor, pegue sua Bíblia. Vamos ler o Evangelho segundo João, capítulo de número 3. Evangelho segundo João, capítulo de número 3. Eu quero ler com vocês alguns versículos. Vamos a partir do versículo 3. João, capítulo de número 3, versículo de número 3. Vamos lá? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 6: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai.
assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Se assente aí, por favor. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Eu sei que se eu pedir retorno aqui vai talvez atrapalhar um pouco os irmãos, que a caixa está atrás, mas se puder me ajudar aqui, por favor. Esses versículos que nós acabamos de ler fazem parte de uma das conversas mais famosas de toda a Escritura. Esse diálogo foi construído por dois grandes mestres. De um lado, Jesus, que mesmo não frequentando nenhuma faculdade rabínica da sua época, nós sabemos que ele tinha a ciência dos céus junto de si. E do outro lado, um personagem intrigante chamado Nicodemos. Eu posso afirmar a vocês, sem medo de errar, que nos 3 anos e meio que Jesus esteve exercendo o seu ministério na terra, Nicodemos foi o personagem mais famoso, rico e inteligente que se encontrou com Jesus. Para vocês terem uma ideia de quem era Nicodemos, o versículo de número 1 apresenta Nicodemos como príncipe dos judeus. Esse termo príncipe não vem no sentido de monarquia, como se ele fosse filho de algum rei, mas esse termo príncipe se dá pelo fato de Nicodemos fazer parte de um grupo seleto, um grupo de juízes que subjugava Israel nos dias de Cristo. Esse grupo era chamado de Sinédrio. O Sinédrio nada mais era do que a suprema corte de Israel. Se fosse no Brasil, poderíamos equiparar ao STF, o Superior Tribunal Federal. Para fazer parte desse grupo, era necessário carregar diversas qualificações, dentre elas, ser um mestre da lei. E o que era um mestre da lei? Um estudante profissional, alguém que dedicou toda a sua existência ao aprendizado de todo o código da lei mosaica. E a lei não eram 10 mandamentos, como a gente pensa. Nessa altura do campeonato, eram 613 mandamentos que regiam Israel na esfera civil e religiosa. E o mestre deveria ter domínio absoluto, ao ponto de, se por acaso um judeu comum questionasse um mestre acerca de qualquer lei, por obrigação, o mestre deveria citar o mandamento, explicar o mandamento e aplicar o mandamento. Nicodemos era um mestre. Além de mestre, Nicodemos carregava uma outra prerrogativa. Ele era fariseu. Daqui a pouco eu vou discorrer mais sobre eles, mas basicamente o farisaísmo
era a elite religiosa nos dias de Jesus. Eu poderia citar outras qualificações que Nicodemos carregava, mas diante disso surge uma pergunta interessante: o que um homem com essa envergadura, o que um homem com esta expressão quis ao se encontrar com um carpinteiro vindo de Nazaré? Haja vista que esse é o começo do ministério de Jesus. Significa que ele não era tão conhecido. O que um homem dessa relevância quis ao se encontrar com Jesus? A resposta está no versículo 2. Nicodemos se apresenta e faz o seguinte elogio: ninguém pode fazer estes sinais se Deus não for com ele. Isso significa que Nicodemos entendia tudo de lei, mas não entendia nada de milagres. Ele entendia tudo de regras, de mandamentos, de exegese, mas não entendia nada sobre sinais, prodígios e maravilhas. Para isso, ele precisou se aproximar de Jesus. Agora, Nicodemos era mestre. Todo mestre está acostumado a falar. Só que nessa conversa, Nicodemos faz um elogio e duas perguntas. No restante, só Jesus falava. Nicodemos parecia uma criança sentada em uma cadeira de escola, ouvindo um mestre de verdade discorrer. Jesus escolheu o assunto, Jesus desenvolveu o assunto, e Jesus aplicou o assunto. E qual foi o assunto que Jesus escolheu para conversar com um mestre de Israel? Jesus resolve falar sobre salvação. Isso é poderoso, porque ninguém mais apropriado para falar sobre salvação do que o próprio Salvador. A conversa foi tão nobre, a conversa foi tão profunda, a conversa foi tão poderosa, que na altura do versículo 16, Jesus solta a maior pérola que o mundo já recebeu, no que tange ao mistério da salvação. Na altura do versículo 16, Jesus solta a chave das Escrituras. Jesus abre a sua boca para Nicodemos e diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero ver se os jovens são de Bíblia agora. Eu vou melhorar. É muito profundo para eu passar batido, mas eu só vou pincelar. Porque Deus, o maior ser, amou o maior sentimento, o mundo o maior propósito, de tal maneira o maior grau, que deu o maior ato, seu Filho unigênito, o maior sacrifício, para que todo aquele, a maior oportunidade, que nele crer, a maior esperança, não pereça, a maior segurança, mas tenha a vida eterna, a maior de todas as promessas. Nicodemos
Nicodemos chega de forma cordial, educada. Ele se apresenta e faz o seguinte elogio: ninguém pode fazer estes sinais se Deus não for com ele. Só que enquanto Nicodemos elogiava Jesus, eu acho que Jesus pensava: Nicodemos, você não precisa massagear o meu ego. Eu não tenho problema com autoimagem. Eu sei o que a sua alma precisa. Parece que o texto sugere que Jesus interrompe Nicodemos e diz: se você não nascer de novo, você não poderá ver o reino dos céus. Isso aqui é para quem está em espírito. Jesus acaba de falar sobre o novo nascimento para um religioso mestre nas escrituras. Se tinha alguém que nós iremos falar que não merecia ouvir essa palavra, era Nicodemos. Jesus não falou sobre o novo nascimento para pessoas que a gente acha que deveria ouvir. Jesus não falou sobre o novo nascimento para a mulher samaritana, que construiu a sua vida sentimental de forma deplorável. Jesus também não falou sobre o novo nascimento para Zaqueu, que construiu as suas riquezas de forma ilícita. Jesus também não falou sobre o novo nascimento para o ladrão da cruz, que viveu a sua vida às margens da lei. Mas Jesus abre a boca e fala sobre o novo nascimento para um religioso. E eu não sei se você está preparado para ouvir, mas Jesus fala sobre isso para um religioso, porque ele sabia que a religiosidade é um câncer. A religiosidade é um mal muito difícil de ser combatido. Tanto que foram os religiosos que mataram Jesus. Você não sabia? Caim é o primeiro religioso da terra, e ele matou o seu irmão Abel em um ambiente de culto. Cultuou num dia, matou o irmão no outro. Esse é o perigo de quem está na igreja, mas a igreja não está dentro dele. É um câncer, é um religioso. Mas posso falar? Jesus bateu de frente com eles, e Jesus nunca abaixou a cabeça para o sistema religioso que dominava Israel naqueles dias. E eu posso ler o que Jesus falou? E eu vou logo avisando, e aviso os senhores, aviso aos jovens, aviso os pastores: não foi eu que falei. Quem falou isso daqui que eu vou ler foi Jesus. E talvez foi por essas palavras aqui que eu vou falar que Jesus acabou numa cruz. Se você quiser, consulte Mateus capítulo 21, versículo 31. Jesus abriu a boca e disse: em verdade vos digo, que os publicanos e as prostitutas estão mais perto do reino dos céus do que os religiosos. Isso aqui é pesado, né? E eu repito, não foi eu que falei, está aqui, Mateus 21, 31. Jesus disse: os publicanos e as prostitutas estão mais perto do reino do que os religiosos. O que é que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava querendo dizer o seguinte: a prostituta, ela sabe que é pecadora,
sabendo que é pecadora, sabe que precisa de libertação. E o religioso nem sabe que está preso. Então Jesus estava dizendo: eu prefiro a sinceridade de um pecador do que a hipocrisia de um falso santo. Só uns irmãos ali. Eu vou melhorar. Deus prefere um fraco confessando a sua fraqueza do que um caído fingindo que está de pé. É por isso que o céu será um lugar de surpresas. Eita, meu corpo arrepiou aqui. O céu será um lugar de surpresas. Tem gente que diz: esse não vai para o céu. Talvez vai. Esse vai para o céu, talvez não vai. E eu tenho um recado para quem acha que é porteiro lá em cima, que diz: esse aqui entra, esse aqui não entra, esse é crente, esse não é. Quem decide é Jesus de Nazaré, que morreu por nós na cruz do... Aleluia. Fala alguma coisa. Então Jesus olha para um mestre da lei, fariseu, e diz: você precisa nascer de novo. Agora, se vocês não pegarem, e isso daqui é uma das chaves da mensagem aqui nessa noite, e eu peço, jovens, pega no espírito isso aqui, pega no espírito. É necessário nascer de novo. Jesus falou isso para um fariseu, correto? O farisaísmo tinha uma crença no que tange a salvação. Qual era? Eles acreditavam em uma salvação pelas obras. Os fariseus acreditavam que quanto mais eles fizessem, quanto mais eles obedecessem, mais perto do céu eles iam estar. Parece bom, não é? Só que o efeito foi contrário. Porque ao invés dos fariseus se tornarem mais crentes, eles se tornaram mais hipócritas. Porque eles colocaram um jugo que nem eles conseguiam suportar. A história diz que eles acrescentaram leis. Ou seja, aquilo que Deus não falou, eles iam escrevendo. Para quê? Para se diferenciar. Só que o efeito foi contrário. Eles se tornaram mais hipócritas. É por isso que Jesus um dia disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. O meu jugo não é pesado e o meu fardo é leve. Então peraí, os fariseus queriam ser mais santos do que Deus. Queriam ser mais santos do que Deus. Aí Jesus abre a boca, escuta o que eu vou te falar. Eles acreditavam em uma salvação pelas obras. Aí Jesus abre a boca e diz: é necessário nascer. Se vocês pegarem de primeira, é para quem ama a Bíblia isso aqui. A palavra nascer tem um significado, entenda. No ato do nascimento, a criança é passiva. Deixa eu ver se vocês ouviram essa palavra. No ato do nascimento, a criança é... O que isso significa? A criança, é provado, não influencia em nada na hora do parto, porque todo o esforço é por quem gera, não é por quem é gerado. Se alguém merecesse uma medalha na hora do parto, seria a mãe, não a criança. Por quê? Porque é a mãe que sente as dores, é a mãe que sangra, é a mãe que faz o trabalho de parto. E a criança só nasce. Então Jesus olha para um fariseu que acreditava em uma salvação pelas obras e diz: você precisa nascer. Mas para você nascer, sou eu que vou sangrar. Sou eu que vou entrar no trabalho de parto.
eu vou te gerar na cruz, eu vou pagar o preço, e você só vai aceitar o presente que a graça te dá. Meu Deus, só quem foi salvo pela graça de Jesus, levante a mão pela primeira vez e dá 10 segundos de... Meu Deus, meu Deus. Se você acha que merece ir para o céu, essa pregação não é para você. Eu vim pregar para pecadores como eu, que estava no mundo, no lamaçal, mas Jesus olhou para você, gostou, te lavou, te purificou, te lapidou e disse: eu paguei o preço. Só quem foi salvo por essa graça. Mas agora o negócio fica estreito. Agora o negócio fica apertado. Você é salvo pela graça, correto? Glória a Deus, né? Amém. Mas agora o negócio fica apertado. Se nós somos salvos pela graça, o que é graça? Favor imerecido. Ou seja, é graça. Agora, se eu sou salvo pela graça, favor imerecido, significa então que eu não preciso fazer mais nada para alcançar a salvação? Vou melhorar. Se nós somos salvos pela graça, significa então que nós não precisamos obedecer para ser salvo? Já que é graça, né? Posso falar? A graça não é um tapete para a gente pisar nela e esconder as nossas sujeiras por debaixo. A graça que te perdoa é a mesma graça que te transforma. A graça não anula a obediência, ela anula o mérito. Então você não obedece para ser salvo, você obedece porque Jesus já te salvou na cruz do Calvário. Agora, peraí, a graça que te perdoa é a graça que te transforma. Sabe qual é a prova? Sabe qual é a prova que a graça que perdoa também é a graça que transforma? Jesus estava pregando num culto de manhã, domingo. O templo estava lotado. O sábado foi quente. Arrastaram uma mulher pela cidade, colocaram ela no meio da multidão, como uma vitrine, talvez seminua, e olharam para Jesus e disseram, os fariseus: foi pega no ato do adultério, foi pega pulando a cerca, Moisés manda apedrejar, e tu, o que dizes? Ei, o que a mulher fez foi errado, mas o que os fariseus fizeram foi desumano. Arrastaram a mulher pela cidade, seminua, expuseram ela diante de todos, e fizeram um julgamento público sem dó e nem piedade, e disseram: Moisés manda apedrejar, e tu, o que dizes? E a Bíblia diz: e Jesus, inclinando a cabeça, aleluia, escrevia na areia. Ou só porque a cantora deu um glória a Deus, eu vou falar até de novo. E Jesus, inclinando a cabeça, escrevia na areia. Eu vou te dar uma chance, porque isso aqui é maravilhoso. E Jesus escrevia na areia.
Você caiu, mas Jesus continuou escrevendo. Queriam te matar, mas Jesus continuou escrevendo. Colocaram um ponto final, mas enquanto a caneta estiver na mão dele, ele vai continuar. Recebe isso aqui. Levaram a mulher para o culto para ser julgada e condenada. Só que eles esqueceram que culto não é tribunal, culto é hospital. E enquanto Jesus estiver na igreja, a igreja não vai ter pedra, vai ter pão. Quem pode dar glória a Deus? Sentir uma graça de Deus aqui. Se tiver uns 3 jovens comigo aqui, esse lugar vai ser tomado por uma glória tão grande. Mamacanacio, eita, tem um jovem ali, ó, falando em línguas, chorando, dando glória a Deus. Eita, tem mais 2 ali de mão levantada, por... E Jesus escrevendo, e eles disseram: fala alguma coisa, fala alguma coisa. E a Bíblia diz: e Jesus levantando a cabeça, lhes disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Pastor, a Bíblia diz que do mais velho ao mais novo foram jogando as pedras no chão e batendo em retirada, porque eles foram lá para julgar, mas acabaram sendo julgados. E julgados por quem? Pela própria consciência. Porque você pode fingir para todo mundo, mas quando deita a cabeça no travesseiro, é a consciência que fala contigo. E eles foram jogando as pedras no chão e indo embora. Ficou Jesus e a mulher. Porque todo mundo pode ir embora, mas se Jesus ficar, já é o suficiente. Ficou Jesus e a mulher. E ele disse: alguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Olha a graça que perdoa, a graça que perdoa. Eu também não te condeno. Mas a graça que perdoa também é a graça que transforma. Eu não te condeno, agora vai. Não, peraí, vocês estão comigo? A graça que perdoa, eu também não te condeno. Mas a graça que perdoa não aceita você do jeito que está. Não, ela muda, ela transforma. Agora vai e não peques mais. Se você não der o maior pulo aqui dessa noite, Jesus disse vai. Ela foi. Mas pastor, a Bíblia diz que os acusadores jogaram as pedras no chão e foram embora. Significa que eles não levaram as pedras para casa, jogaram no chão e foram embora. Jesus disse vai. Ela foi. Se ela foi e as pedras estavam no chão, ela foi por cima do quê? Porque Jesus estava mandando o recado: aquilo que foi feito para te matar, você vai passar por cima. Meu Deus, levante a mão e recebe essa palavra. Nenhuma acusação, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Quem pode dar 30 segundos de adoração? 30 segundos de adoração, quem pode?
alguma coisa? Você nasceu de novo, glória a Deus. Mas agora entra o segundo estágio. Você nasceu de novo, mas não pode ser criança para sempre. Eu vou falar para os irmãos desse lado aqui. Você nasceu de novo, mas não pode ser bebê para sempre. Mas sabe o que eu descobri? Sabe por que tem pessoa que não cresce? Sabe por que tem pessoa que continua do mesmo jeito? Sabe por que tem pessoa que passa ano, sai ano, continua o mesmo bebezão? Porque crescer dói. Crescer machuca. E eu vou logo avisando: se você não quer problema, se você não quer inimigo, se você não quer calúnia, se você quer uma vida confortável, não cresça. Porque crescer dói. E eu só vou falar uma coisa. Gênesis 21:6. Isaac nasceu. Isaac, Sara disse: todos vão se alegrar comigo. 2 versículos depois, Gênesis 21:8. Isaac cresceu. Isaac, e houve conflito com o seu irmão Ismael. Quando ele nasceu, teve festa. Quando ele cresceu, arrumou inimigo. Porque tem gente que vai se alegrar com você até você crescer mais do que ele. Mas eu vou falar. Só que crente não cresce no berço. Quem cresce no berço é bebê. Crente não cresce no conforto. Crente cresce no confronto. E se você fugir do confronto, você não vai fugir do fracasso. É a primeira vez que eu peço, hein? É quase 30 minutos pregando. É a primeira vez que eu peço. Olha para quem está perto de você e diga para ele ou para ela: aguenta. Porque Deus não pega leve com quem Ele investiu pesado. Só a irmã ali deu. Fala pro outro do outro lado, fala pro outro: aguenta. Porque Deus não pega leve com quem Ele investiu pesado. Meu Deus. É do trigo amassado que vem o pão. É da uva amassada que vem o vinho. É da rosa amassada que vem o perfume. É da azeitona amassada que vem o óleo. É do carvão prensado que vem o diamante. E é do crente amassado que Deus levanta profeta. É do crente amassado que Deus dá dons espirituais. É do... Meu Deus. Vai ficar me olhando ou vai deixar a glória de Deus tomar? Eita! Tá te apertando, mas tá te fazendo orar. Tá doendo, mas tá te colocando de joelho. Tá te amassando, mas é a lágrima verdadeira que tá saindo. Então aleluia.
Sabe qual que é o problema de não crescer? Sabe qual que é o problema de ser um bebezão para sempre? Tanto no âmbito secular, ser um menino, como no âmbito espiritual. Sabe qual que é o problema de não crescer? É que você se torna alvo fácil. Eu só vou falar isso aqui uma vez. Se você colocar uma barra de ouro e uma barra de chocolate na frente de uma criança pequena, qual barra provavelmente a criança vai escolher? A de chocolate. Por quê? Porque ela não cresceu. E pelo fato de ela não ter crescido, ela não sabe que a barra de ouro vale mais do que 1 milhão de chocolates. Qual que é o problema? Deus está oferecendo tesouros, mas tem crente se entretendo com chocolate. E o céu está dizendo: o que eu tenho para você é muito maior. Não é doce, mas é eterno. Não é doce, mas é pesado. Não é doce, mas vai contigo até o final. É necessário nascer de novo. E eu termino aqui. É necessário nascer. Não, mais forte, mais forte. É necessário nascer. Essa palavra de novo, pastores, vocês que são estudiosos das escrituras, essa palavra de novo no grego é anotem, que significa nascer do alto, nascer de cima, nascer do céu. Aí eu entendo quando um crente cheio do Espírito Santo diz: eu estou com saudade do céu. Aí o carnal, como que você está com saudade de um lugar que você nunca esteve? É que eles não entenderam que quem nasceu de novo, o céu não é só o destino, o céu também é a origem. O que é nascer de novo? E eu encerro aqui. Nascer de novo é ter uma mudança completa de cultura. Gente, se for para guardar alguma coisa, guarda essa, hein? Tanto que em Romanos 12 diz: não vos conformeis com esse mundo. Conformeis. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então nascer de novo é uma mudança de cultura. Sai a cultura do Egito e entra a cultura do reino. Agora, o Brasil, ele era influenciado por uma cultura. Pergunta, qual? A cultura europeia. Tanto que nós falamos português de Portugal. Muitas comidas que a gente come até hoje são de origem portuguesa. Nomes que a gente carrega, alguns deles são de origem portuguesa. Se você for em centros históricos, você vai ver uma arquitetura europeia, preservada, tombada. Por quê? Porque a cultura deles está aqui. Só que com o passar do tempo, o Brasil começou a ser influenciado por outra cultura. Pergunta, qual? A cultura americana. E essa cultura rege invisivelmente a nossa sociedade. E eu posso provar. Qual é a única língua que se ensina numa escola pública além do português? Inglês. Filmes que você assiste
desde pequeno, Hollywood é aonde? Hoje, Netflix é uma empresa da onde? Amazon, HBO e tantas outras são empresas da onde? Comida, McDonald's foi criado aonde? Coca-Cola que você tomou hoje foi feito aonde? Burger King foi feito nos Estados Unidos. Até os louvores, uma boa parte dos louvores que nós cantamos hoje é traduzido do inglês para o português. Por quê? A cultura americana está aqui, é inevitável. O que acontece lá reverbera depois de alguns meses aqui. Só que quando uma cultura chega, duas coisas acontecem. É a última vez, pergunta, quais? Não, com jeito, quais? A primeira, ela te faz parecer com ela. Tanto que nós não parecemos com alguém da Indonésia, nós não parecemos com a Rússia, nós não parecemos com outro, não, nós parecemos com eles. Por quê? Porque quando uma cultura chega, ela te faz parecer com ela. Segundo, ela cria em você o desejo de conhecê-la. Se você pegar, foi feita uma pesquisa entre os jovens brasileiros. Qual é o lugar que você mais deseja conhecer? Chuta qual foi o campeão? Eu quero ir para Disney. Eu quero ver o Mickey. Eu quero ver o Pateta. Eu quero ir para Times Square. Eu quero ver aquelas luzes LEDs. Eu quero ir para Las Vegas. O que acontece em Vegas, fica em Vegas. Por quê? Porque desde pequeno, através de comida, de filme, de língua e de várias outras coisas, foi incutindo em nossa cabeça a cultura. E ela criou em nós um desejo de ver de perto. Eu só vou falar para perguntar uma vez. E se a pessoa que está do seu lado for crente de verdade, ele vai ter a resposta na ponta da língua. Se essas colunas não tremer, se for crente cheio do Espírito Santo, tem a resposta na ponta da língua. Olha para quem está perto de você e diga: quando o reino de Deus se estabeleceu em você, aconteceu a mesma coisa? Olha para ele e diga assim, qual é o lugar que você mais deseja conhecer? Só porque a irmã se colocou de pé ali. Eu não sei se você vai para Disney, eu não sei se você vai para Nova York, eu não sei se você vai para Las Vegas, mas eu sei que se você permanecer fiel, você vai entrar na Nova Jerusalém. Se põe de pé, pelo amor de Deus. Yeshua.
Eu estou ouvindo barulho de línguas ali. Malaya, chora, Alemacanácia, Maia, chola, macamácia. Mega mandou-se macalá, chora, em 30 segundos vai passar uma glória tremenda aqui. Eita, olha que coisa linda. Uma labareda de fogo vai passar aqui. Ele é macaxo, camanácia mais. Cadê os jovens cheios do Espírito Santo? Eita. Segura. Eu quero ouvir o barulho. Eu não faço isso em todos os cultos, mas Deus falou comigo que Ele quer usar os vasos dele aqui essa noite. E eu vou contar até 3. E os jovens que estão debaixo de uma autoridade, no 3, você vai procurar alguém que está perto de você e vai dar um abraço nessa pessoa. No 3, de preferência que sejam homens abraçando homens, mulheres abraçando mulheres, a não ser que você tenha intimidade, seja sua mãe, seu pai, seu filho, seu esposo, ou alguém que você tenha essa intimidade. Sidney, eu vou abraçar e eu vou fazer o quê? Se for para orar, você vai orar. Se for para chorar com ele, você vai chorar. Se for para entregar o que Deus está mandando, você vai entregar. Se for para pedir perdão, você vai pedir. Se for para liberar perdão, você vai liberar. Mas o Espírito Santo está falando comigo que no poder do abraço, demônio vai cair por terra. O Espírito Santo vai batizar com fogo. Ela é mais. No poder do abraço, depressão vai cair. Ansiedade vai cair. Espírito da morte vai bater em retirada. Aleluia. Estende a mão assim. Na tua mão direita Deus coloca uma unção nova, e na sua mão esquerda Deus coloca ousadia. E Deus vai levantar uma nova geração a partir dessa noite. Eu estou vendo dons espirituais pousando aqui. Meu Deus. Tá ligado? Tá preparado? Eu digo o Espírito Santo está passeando aqui no nosso meio. Eu digo 2, se prepara para ser usado pelo céu aqui agora. Eu digo 3, procura a pessoa que Deus colocar no seu coração e dá um abraço nele. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chains, break every chains, break every chains. E há poder no nome
porta da salvação abriu aqui. E eu não posso entregar esse microfone, aleluia, sem fazer um chamado à salvação. Eu sei que o evento é restrito, mas o Espírito Santo brada no meu coração que Ele quer salvar. E esse chamado à salvação tem 2 endereços. Primeiro, para você que nunca aceitou Jesus, já até foi num culto ou outro, já até frequentou uma igreja ou outra, mas nunca declarou que Jesus é o Senhor da sua vida. E o segundo endereço é para você que já foi crente, já sentiu essa graça, já chorou, já falou em línguas um dia, já sentiu a Shekinah, a glória, mas acabou se esfriando. O mundo te convenceu e você estacionou, mas não importa o que você passou, não importa mais o que você fez, o que importa é o que vai ser escrito a partir de agora. Você vai nascer de novo. Tem alguém nessa noite que deseja aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, ou deseja se reconciliar com Ele aqui agora? Você vai tomar uma atitude de fé, uma atitude de humildade, uma atitude de coragem. Saia de onde você estiver, porque eu quero orar por você aqui na frente. Corre para os braços de Jesus. Tão lindo é cada momento. Me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo. Corre para cá, corre. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento. Cadê você? Corre para Jesus. Que me visita e faz de mim. Eu estou te esperando aqui, eu quero orar por você. Quero ir contigo mais profundo. Pensei que vocês iam dar glória a Deus, já chegou o primeiro. Segura mim. Mas eu vou te dar outra chance, tá vindo mais ali, ó. Leva-me ao lugar. Corre! Onde só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Corre para Jesus aqui agora, corre! Eu dependo desse amor. Chega, eita! Sem ti eu sei. Quem pode dar glória a Deus? Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza. Deus mudou. Vem pra cá, vem aqui, vem aqui. Me vestiu de roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. Oh, meu Pai, me
Deus, não! Jesus está salvando! Jesus está salvando! Eu tenho você. Eu vaguei o mundo lá fora, mas eu não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Segura. Tem mais alguém? Corre para Jesus aqui agora. Igreja, se você conhece alguém que está aqui que ainda não aceitou Jesus, uma coisa linda aí, ó. Se você conhece alguém que está aqui, que está afastado dos caminhos do Senhor, gentilmente, vai até essa pessoa e diga para ela ou ele: você quer que eu vá com você lá na frente? Deus me colocou aqui para te ajudar. Já tem dezenas de vidas aqui, mas eu creio que Jesus pode salvar mais. Será que tem alguém aqui que pode me ajudar a ganhar mais uma vida para Jesus? Eu vou te dar 1 minuto e o céu vai festejar demais se vier. Tem mais alguém? Salva mais, Senhor. Salva mais, Jesus. Eu acho que está vindo ali, ó. E não me abandonou todas as vezes que eu caí. E bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Aleluia. Eu quero daqui trazer o pastor